Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do Momento da Palavra. Eu sou o professor Carlos Albuquerque e no Momento da Palavra de hoje nós leremos mais um capítulo do livro de Gênesis. No Momento da Palavra nós lemos a palavra de Deus na sequência em que ela se encontra, ou seja, de Gênesis a Apocalipse. A cada vídeo do Momento da Palavra nós lemos um capítulo da Bíblia Sagrada e ao final da leitura nós fazemos um breve comentário a respeito do texto lido. Muito bem, e como eu falei, no Momento da Palavra de hoje, nós leremos mais um capítulo do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. E o capítulo que nós leremos hoje é o capítulo 26 do livro de Gênesis, que diz o seguinte: E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os varões daquele lugar cerca de sua mulher, disse: É minha irmã. Porque temia dizer: É minha mulher, para que porventura, dizia ele, me não matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele estava ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: Eis que na verdade é tua mulher. Como pois dissestes: É minha irmã? E disse-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: Que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: Qualquer que tocar neste varão ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano com medidas, porque o Senhor abençoava. E engrandeceu-lhe o varão e ia engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus, entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. E tomou Isaque e cavou os poços de águas que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele, por isso chamou seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou seu nome Reobote. E disse: Porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo.
Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaque cavaram ali um poço. E Abimeleque veio a ele de Gerar com Alzate, seu amigo, e ficou príncipe do seu exército. E disse-lhe Isaque: por que vieste a mim, pois que vós me aborreceis e me enviastes de vós? Eles disseram: havemos visto na verdade que o Senhor é contigo, pelo que dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo. Que nos não faça mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete, e comeram e beberam. E levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro, e depois os despediu Isaque, e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do povo, que tinham cavado, do poço que tinham cavado, e disseram: temos achado água. E chamou Seba, por isso é o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de hoje. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beere, Eteu, e a Besemate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um capítulo do livro de Gênesis aqui no Momento da Palavra. E como eu tenho dito sempre, todo o texto bíblico, ele encerra, ele contém muitas verdades. E este texto não é diferente. Nós começamos a ver a história de Isaque com mais detalhes. Veja, Isaque tem aparecido na história de Abraão. No entanto, aqui Isaque aparece na própria vida, não dependente da vida de Abraão. Então aqui ele começa a dar alguns detalhes, né, a respeito da vida de Isaque. Vocês verão que a Bíblia ela não fala muito de Isaque, mas aqui é um dos poucos capítulos dedicados basicamente à história, ao cotidiano de Isaque. E o texto bíblico diz que ele passou por uma situação parecida que o seu pai Abraão também passou, que é o temor de morrer em virtude da beleza de sua mulher. Então o texto diz que houve uma grande fome, e normalmente a fome naquela época estava muito relacionada com a seca, com a falta de chuvas. Era um povo de pastores, então era um povo também nômade. Então eles dependiam muito da chuva, sobretudo naquela região meio desértica, onde eles viviam, onde eles peregrinavam. Então, diz que houve uma grande seca, houve uma grande fome, certamente em virtude da seca, da falta de chuvas, e aqui há uma diferença com relação a Abraão. Embora a história seja parecida, mas há uma diferença com relação a Abraão. Quando houve a fome no tempo de Abraão, Abraão desceu ao Egito. Porque o Egito, eu já comentei aqui em outros vídeos, o Egito ele se localizava numa região que era muito, por assim dizer, abençoada, porque ficava muito próximo, ficava nas redondezas do rio Nilo, então era muito irrigada. Então as consequências de uma falta de chuva demoravam mais para serem sentidas no Egito, em virtude do próprio rio Nilo, que irrigava as terras, então elas continuavam férteis ainda por muito tempo. Então, lá naquela época de Abraão, Abraão desceu ao Egito, não consultou o Senhor, a gente já comentou isso, e desceu ao Egito. Aqui o Senhor é muito claro.
e fala diretamente, apesar de ter fome, fala diretamente a Isaac. No versículo 2 diz: e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. E de fato Isaac ouviu a voz de Deus e foi para a terra que o próprio Senhor indicou. Então no versículo 3, Deus continua falando com ele, fazendo a mesma promessa que havia feito a Abraão, que era da questão da descendência numerosa. Versículo 3, versículo 4, cita a questão de Abraão e diz que Isaac habitou em Gerar. E aqui aconteceu a situação semelhante com o que aconteceu com Abraão. Ele, temendo pela vida, naquela região, as pessoas que perguntavam, ele dizia que a sua esposa, na verdade, era irmã dele. Que Rebeca era irmã dele. Veja, mas a situação aqui é um pouco diferente. A situação aqui é um pouco diferente porque com Abraão disse uma meia-verdade. Depois ele esclareceu que realmente Raquel era meio-irmã dele. Mas Rebeca, na verdade, era filha do irmão da sua mãe. Nós vimos em capítulo anterior que Rebeca era filha de Labão, irmão de Raquel. Então veja, aqui não havia uma meio-irmã. O que Isaac fez aqui, de fato, foi uma mentira completa. Não foi uma parte mentira, não ocultou algo, mas ele mentiu realmente com medo de ser morto em virtude de Rebeca. E aconteceu uma situação semelhante, que foi que o rei do local, Abimeleque, disse que percebeu que não era, que aquilo era mentira, que de fato Rebeca não era irmã, mas esposa de Isaac, e repreendeu Isaac, dizendo: olha, o que você fez? Né? Porque alguém do povo poderia ter tomado a sua mulher, e isso traria maldição para o nosso povo. Então repreendeu Isaac, assim como Abraão tinha sido repreendido também lá na situação semelhante a essa que nós já vimos em capítulos anteriores. Muito bem. E aí, em virtude disso, Abimeleque baixou um decreto dizendo que ninguém do povo dele poderia tocar nem em Abraão, nem em Rebeca. E depois, mas nem Isaac nem Rebeca. E depois, Isaac e Rebeca continuaram na terra. A Bíblia diz aqui no versículo 12, diz: e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Aconteceu também, semelhantemente ao que aconteceu com Abraão, que a família de Isaac, os descendentes de Abraão, né, a família de Isaac, os seus servos, os seus bens começaram a se multiplicar muito, porque, como diz aqui, o Senhor o abençoava. E no versículo 16, Abimeleque diz a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Veja, Deus abençoava a Isaac a tal ponto que ele ficou mais poderoso, com mais bens, com mais servos, do que
o próprio Abimeleque, que de início o recebera. Então, temendo isso, Abimeleque disse: olha, vá embora, porque o seu povo está ficando muito poderoso. Você está ficando muito poderoso. Por quê? Porque Deus o abençoava. Porque Deus pode nos dar poder, nos deixar poderosos, se esta for a vontade dele. E foi o que aconteceu aqui. E Isaac saiu com o seu povo, com seus servos, com a sua esposa. E houve um problema aqui na questão dos poços. É bom lembrar que naquela época, até em virtude daquilo que eu já falei, né, da questão da falta de água, da questão da falta de chuvas, então, ter poços d'água em sua terra era muito importante. Porque água, num local deserto, onde há frequentemente chuvas escassas, escassez de chuva, ter poços de água é algo de muito valor. Então, os pastores de Isaac tiveram problemas porque cavavam poços e os povos da região diziam: não, esse poço aqui dessa região aqui é nosso. Então a Bíblia relata, o capítulo relata que ele foi cavando alguns poços até que finalmente ninguém questionou a propriedade de determinado poço. O texto relata também que Isaac se tornou tão poderoso que mesmo depois de ter saído das terras de Abimeleque, Abimeleque o procurou para fazer uma aliança. O texto da versão que eu li fala em concerto, e eu já comentei aqui em vídeos anteriores que concerto também significa, é sinônimo, nesse contexto aqui, é sinônimo de aliança. Então Abimeleque o procurou para fazer uma aliança, e fez uma aliança nos seguintes termos: que Isaac não faria mal ao povo de Abimeleque, assim como o povo de Abimeleque não fez mal a Isaac. Então, Abimeleque percebeu que mesmo saindo de sua terra, Isaac continuou sendo abençoado por Deus e continuou crescendo e continuou prosperando. E Abimeleque o foi procurar para fazer uma aliança de que Isaac, independentemente do tamanho e do poder que viesse a ter, jamais atacaria Abimeleque, jamais faria mal ao seu povo, porque ele, Abimeleque, seu povo, não havia feito mal a Isaac. Muito bem. E esse concerto e essa aliança é feita, e o final do capítulo nos dá uma informação muito importante. Veja, o versículo 34 e o versículo 35 diz o seguinte: olha, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher Judite, filha de Beeri, Eteu, e Abesamate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. Veja, o que Abraão fez com Isaac com relação à escolha de esposa para Isaac. Algo que inclusive Jacó também vai passar por algo semelhante. Veja, nós percebemos, nós vimos lá atrás, em um capítulo que nós lemos, um capítulo anterior do livro de Gênesis, que Esaú desprezou a sua primogenitura, desprezou a sua posição diante da própria família e diante de Deus, consequentemente desprezou o próprio Deus, quando vendeu a sua primogenitura ao seu irmão mais novo, Jacó. Nós comentamos isso
em um capítulo anterior. Se você não viu os capítulos anteriores do livro de Gênesis, basta acessar aqui no nosso canal, você terá todos os capítulos, todas as leituras do livro de Gênesis, desde o capítulo 1, e você poderá acompanhar todas essas explicações. Muito bem. Então nós vimos que Esaú desprezou a primogenitura. Mas veja, não foi um fato isolado e aqui mostra isso. Eu cheguei a comentar, em um capítulo anterior, a diferença de personalidade entre Jacó e Esaú. Que Esaú era alguém, tinha uma personalidade mais material, mais natural, mais afeita às coisas da carne. Jacó era o oposto. Eu comentei isso em capítulos anteriores. E aqui, ele continua mostrando que o fato de ter desprezado a primogenitura e a sua relação com Deus e o próprio Deus não foi um fato isolado, não foi um erro, um equívoco de momento. Mas era uma característica da própria personalidade. Não era uma pessoa espiritual. Não era uma pessoa dedicada aos valores e às orientações do Senhor. Porque veja, nós veremos nos próximos capítulos que Jacó vai buscar a sua esposa também entre os familiares de Abraão. Por que isso? Porque os povos das redondezas eram povos pagãos, eram povos idólatras, que não seguiam o Senhor. Então Abraão não queria para os seus descendentes que ele se envolvesse com pessoas que desprezavam o Senhor e que adoravam outros deuses. Pessoas que viviam prazerosamente no pecado. Essa era a orientação de Abraão. Essa veio a ser a orientação de Isaac. Essa era a vontade de Deus. Mas veja, aqui mostra que Esaú não estava muito e continuava, não apenas naquele momento que vendeu a primogenitura, mas ele continuava sem se interessar pela vontade de Deus e nem de sua família. Porque veja, a Bíblia diz que ele foi buscar esposas, e duas, não uma, mas duas esposas, entre os povos da redondeza, justamente entre os povos pagãos, entre os povos idólatras. Contrário ao que manifestadamente já tinha sido revelado ser a vontade de Deus e ser a vontade também da sua família, de Isaac e de Abraão. Então veja, no popular, ele não estava nem aí com o que era a vontade de Deus. E diz que Esaú tomou por mulher Judite, filha de Beeri, Eteu, e Besemat, filha de Elon, Eteu. Além de tomar duas mulheres, ele tomou dentre os povos idólatras. Povos que eram contra ao Senhor Deus. Vejam, o que eu estou querendo mostrar é que havia uma característica de personalidade em Esaú que era oposta a Jacó. Nós veremos que Jacó também cometeu seus erros. Veremos nos próximos capítulos. Mas o erro de Esaú em vender a sua primogenitura foi um erro que surgiu em virtude da sua própria personalidade, que já era afastada de Deus, como eu comentei nas leituras dos capítulos anteriores. E o texto conclui dizendo que essas mulheres foram a amargura de espírito para Rebeca e para Isaac. Por quê?
Porque eram pessoas idólatras, porque eram pessoas que não faziam a vontade de Deus. E meu amigo e minha amiga, isto é o que acontece quando nos envolvemos com o que a Bíblia chama de jugo desigual. Quando nos envolvemos com pessoas que são contrárias aos princípios do Senhor. Porque se nós somos cristãos de coração, cristãos verdadeiros, não podemos nos relacionar intimamente, como um casamento, como aconteceu aqui com Esaú, com pessoas que fazem justamente o oposto daquilo que Deus nos orienta a fazer. Como viveremos em paz e em tranquilidade, tendo ao nosso lado, no nosso dia a dia, uma pessoa que é contrário àquilo que Deus nos ensinou? Contrário àquilo com que de coração nós tentamos seguir. Então sempre haverá o que a Bíblia chama de uma amargura de espírito. Porque sempre haverá uma batalha, uma discórdia entre este casal. E essa discórdia, colocar alguém em nossa família que é contrário à vontade de Deus, sempre trará, não apenas para nós, mas para os nossos familiares, uma amargura de espírito. Que o Espírito Santo fale mais aos nossos corações e que nos dê a paz. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um vídeo do Momento da Palavra. Se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo no botão de curtir. E se você deseja receber um aviso sempre que um novo texto, um novo vídeo a respeito da Palavra de Deus esteja disponível aqui no nosso canal Preceito de Fé, então se inscreva aqui no nosso canal e você sempre será avisado quando uma nova bênção do Senhor estiver disponível aqui no canal de Preceito de Fé para você. Não esqueça também de deixar os seus comentários aqui embaixo desse vídeo e também de compartilhar esse vídeo e o nosso canal com seus amigos, com seus familiares, com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho e assim ajudar a semear a Palavra de Deus. Fique na paz. Um forte abraço.